Bom dia, terceiro ano. Finalmente vamos começar um movimento, uma escola literária que eu acho que é do agrado, principalmente das meninas, mas também será bastante interessante o estudo para os meninos da turma. Quem gosta de literatura terá nessa escola literária um farto material para leitura. A gente vai começar o romantismo. E a escola romântica, ela vai precisar ser dividida em 3 histórias diferentes, 3 fases diferentes. E realmente elas são, em termos de características, bem distintas uma da outra. Mas, como tudo na literatura, a gente precisa ter, primeiro, uma visão do contexto histórico e o que levou o artista, naquela determinada escola, a ter aquele determinado pensamento. Qual era o momento histórico no romantismo? O romantismo já estará nos anos 1800, mais ou menos 1836 é quando o romantismo oficialmente começa aqui no Brasil. E o que estava acontecendo de importante no mundo nessa época? Eu digo no mundo também porque a influência que vinha da Europa continuava sendo muito grande. Nós estávamos saindo do período do arcadismo, aquela doce ilusão de que a vida no campo era o que havia de mais maravilhoso, e nós sabemos que, na verdade, os poetas do arcadismo não viviam aquele tipo de vida que pregavam. Eles eram ativos, eles participaram muito ativamente da Inconfidência Mineira e, na hora de escrever, era aquele bucolismo, era o carpe diem, era a vida tranquila no campo, como se o que eles vivessem fosse aquela realidade, né? Mas o romantismo, ele vai acontecer num período em que a burguesia estava em ascendência. Então, o sonho que todo mundo começou a ter é de que dias muito melhores iriam chegar. Os burgueses iriam alcançar uma situação de muito conforto, tudo seria muito bom, né? As ideias vieram da Europa e aqui no Brasil elas foram aceitas com muita alegria, né? O movimento foi transitando do arcadismo para o romantismo e também as características devagar foram mudando. Vocês lembram que o arcadismo foi chamado também de neoclassicismo, que foi uma volta àquele modelo clássico. O romantismo já vai ter uma linha diferente, não tem mais nada a ver com o clássico. Eles querem os versos livres, eles não querem ter aquele respeito à métrica e à rima como as escolas anteriores mantiveram. E o mais importante dentro do romantismo é o sentimentalismo. No movimento romântico, o que fala mais alto é o sentimento, é o coração. Isso, nas 3 fases, não vai ser diferente da primeira para a segunda ou para a terceira, não. O sentimentalismo estará presente em todas as fases do romantismo. Mas por que, então, ele é dividido em 3 partes? Porque o tempo vai passando. Na primeira fase, todo aquele sonho, toda aquela ilusão, o romântico pensava que tudo seria perfeito, tudo seria maravilhoso, vem um sentimento muito grande de amor à pátria. A pátria é maravilhosa, os habitantes são maravilhosos, e eles começam uma idealização de tudo.
É quando vai aparecer, por exemplo, aquele famoso poema Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias exaltou a pátria, o Brasil era o lugar perfeito, era o melhor lugar do mundo, aqui tudo era bom, nada no exterior podia se comparar à nossa terra. E essa primeira fase, ela vem então com esse nacionalismo intenso, essa idealização da terra natal e do habitante, que no caso era o índio. O índio, na primeira fase romântica, também vai ser o grande herói, já que lá na Europa eles estavam voltando a exaltar o grande herói que para eles foi o cavaleiro medieval. Nós aqui não tivemos historicamente, como povo brasileiro, né, já colonizado, a Idade Média. Então o nosso herói aqui foi o índio. Mas nós vamos ver depois, com maiores detalhes, cada fase do romantismo. Hoje a nossa visão é uma visão mais por alto. O tempo vai passando e as pessoas vão começando a perceber que aquele sonho todo não está se concretizando. As coisas não estão mudando assim para melhor como as pessoas inicialmente pensaram. Então começa a haver um sentimento de muita tristeza, uma certa depressão. E aí vem da Europa também uma ideia que um poeta inglês, Lord Byron, já disseminava entre os jovens. O amor é tão idealizado que ele acaba sendo impossível. Não existe uma mulher para ser amada tão perfeita como aquela que o romântico da segunda geração idealiza. Então esse sentimento de amor impossível vai levando a uma tristeza cada vez maior e eles começam a pensar na morte como a única solução para todas as crises e todos os problemas que eles têm nas suas vidas. A morte é a melhor solução. Só quando você morre é que você realmente vai estar livre de todo o sofrimento. Essa segunda fase é a fase chamada ultrarromantismo. O ultrarromantismo é a fase mais baixo astral, digamos assim, do romantismo, do movimento romântico. E o tempo continua passando. Vamos mudar novamente a linha de pensamento, as pessoas começam a acordar, perceber que toda aquela depressão não leva a nada, não é a morte que vai resolver problema de ninguém. Então a gente entra na terceira fase, que já é uma fase onde o sonho, o ideal, ele está se tornando uma coisa mais concreta. A terceira fase romântica é chamada de condoreirismo. Por quê? Porque o condor, aquela ave aqui da Cordilheira dos Andes, ela voa muito alto e ela consegue voar muito alto. Então, os poetas da terceira geração são aqueles poetas que têm grandes sonhos, mas que têm a expectativa de que esses sonhos sejam realizados. É na hora em que vai começar um movimento abolicionista. O poeta Castro Alves, por exemplo, que pertence à terceira fase, ele é um poeta que vai lutar muito em favor da libertação dos escravos. Então a vida vai passando, o sofrimento vai diminuindo e eles vão caminhando para colocar novamente os pés no chão, que serão a característica da escola que vem depois do romantismo, é o realismo. Mas nós teremos, pessoal, momentos aqui para estudar cada fase do romantismo. A primeira fase, que é conhecida como a fase
nacionalista e a fase de exaltação do índio. Depois a segunda fase, que é a fase da depressão, da grande tristeza, da vontade de morrer. E depois a terceira fase, que é o ressurgir da esperança e a luta por grandes conquistas, sendo elas uma das maiores, a libertação dos escravos. Nós vamos estudar cada fase separadamente. É importante, pessoal, que façam as leituras aqui na apostila. No nosso momento, no Hangout, eu também vou fazer algumas pequenas leituras para vocês perceberem a diferença de uma poesia da primeira fase para uma poesia da segunda fase para uma poesia da terceira fase. É nítido, a diferença é nítida. Como é que o pensamento humano é fantástico, né, gente? Vai mudando. A cada situação, a cada momento histórico, a humanidade pensou de uma maneira e expressou isso em forma de arte também de uma maneira. Eu vou deixar na plataforma o exercício para vocês fazerem, mas a partir do nosso Hangout de amanhã, eu queria começar a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa onde a participação de vocês fosse bem maior. Não só ficarem me ouvindo ou tendo uma dúvida e outra, geralmente ninguém pergunta. Eu quero ver vocês mais ativos na hora do Hangout, tá? Amanhã, porque eu gravo essas aulas à noite, por isso eu digo amanhã na hora do Hangout, a gente combina, vamos procurar fazer coisas diferentes, tipo a gente se caracterizar, ou a gente apresentar algum material para a turma, a gente comentar um livro, comentar um filme que está dentro desse momento aqui que nós estamos estudando, no caso, o romantismo. A gente pode pensar em bater um papo, trocar ideias. Esse momento é um momento de interação. É importante que a gente converse. A saudade é grande e a gente não vê ainda uma data para o retorno da aula presencial. Então vai chegando uma hora que uma certa desmotivação começa a aparecer. Isso é mais do que normal. É sempre videoaula, exercício, Hangout para dúvida ou para marcação. Então vamos fazer desse momento do Hangout um momento diferente. Amanhã eu troco ideias com vocês, a gente combina. É importante a participação de todo mundo motivado, todo mundo querendo participar, a gente podendo conversar. É uma troca de experiências incrível. Eu acho que esse momento romântico, nossa, vai ser muito bom para a gente ouvir poesias lindas, para a gente se sentir bem ouvindo falar de arte e ouvindo falar de literatura, tá? Então, eu vou terminando por aqui, vou preparar um exercício, deixar na plataforma e, no momento do Hangout, a gente conversa e combina. Eu quero ideias, tá, pessoal? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a participação e até para tornar mais agradáveis as nossas aulas, tá ok? Um beijão, pessoal, até depois.